Beleza, vamos começar então. Vocês estão vendo minha tela, né? Ok. Então, hoje a gente vai falar de investimentos. Então, só dando um background um pouquinho, eu trabalho no mercado financeiro há uns 12 anos, mais ou menos, né? Então, toda a minha carreira foi em mercado financeiro. Eu comecei como estagiária do Unibanco. Vocês verem como eu sou velha, o Unibanco não tinha nem sido comprado pelo Itaú ainda. E aí eu fiz um estágio lá, caí de paraquedas, eu não manjava nada, né, de mercado financeiro, nunca pensei, não foi aquelas pessoas, nasceu para trabalhar no mercado financeiro, tradeava desde os 10 anos, zero isso. Eu caí de paraquedas lá e fui aprendendo aos poucos e fui me formando aos poucos, né? Fui fazendo curso, fiz depois mestrado no ISPER em mercado financeiro, depois fiz curso fora do Brasil, e uma das certificações que eu fiz é uma certificação que chama CFA, que é Chartered Financial Analyst, que é a certificação mais importante, mais reconhecida do mercado financeiro mundial. Tá? Então, é uma prova bem difícil, bem extensa, você demora 3 anos para fazer tudo, e eu tenho essa certificação. Então, hoje em dia, eu poderia trabalhar com diversas coisas de mercado financeiro e ser portfólio manager, trabalhar com wealth management, com assessoria, tá? Então, eu vou tentar compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Isso aqui é uma apresentação que eu pensei para quem não tem muito contato com esse mundo ainda, para quem quer começar a investir, tá? Então, tirem suas dúvidas, a gente não vai falar de coisas muito difíceis. E tem muita coisa dentro do tema investimentos, esse é um primeiro material. Depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda numa outra oportunidade, tá bom? Então, aqui, né, por que investir seu dinheiro, né? Então, muita gente acho que tem o pensamento do tipo, a gente tem que gastar aquilo que a gente ganha, né? Então, eu ganho R$ 1.000 por mês, eu gasto R$ 1.000 por mês. E na verdade, né, ainda mais no país que a gente vive, quem não guarda dinheiro e não investe, tem um futuro comprometido, tá? Então, por que investir seu dinheiro, né? Primeiro, para você poder realizar um sonho, né? Se você quiser fazer uma viagem, comprar uma casa, fazer uma família, né? Para ter condições de criar um filho, é importante que você guarde dinheiro para isso. Para você planejar o seu futuro, né? Então, um dia você vai precisar parar de trabalhar ou vai querer parar de trabalhar, né? Então, é importante que você tenha recursos para que você tenha uma aposentadoria tranquila, né? E não dependa de INSS, de governo para te sustentar, tá bom? Para ter independência financeira, então, a melhor coisa é você ter o seu dinheiro, você poder comprar o que você quiser, você poder investir no que você quiser, não depender de ninguém, tá? E ter a sua liberdade. E a melhor coisa é fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar o tempo inteiro para ganhar dinheiro, né? Então, existe um livro, né, bem icônico aí, de Pai Rico, Pai Pobre, que ele falava dessa questão da corrida dos ratos, né? Que a gente está eternamente na corrida dos ratos e um dia você fica desempregado ou não pode trabalhar por algum motivo, você está desesperado, né? Você não tem recursos ali para continuar e não pode ser assim, né? Enquanto a gente está aqui, os meus investimentos estão lá trabalhando por mim, eles estão rendendo, eles estão fazendo com que eu aumente o meu patrimônio, tá? Então, é importante isso. Aí, né, falar, ok, mas por onde eu começo, né? Eu não tenho a menor noção do que fazer, né? De onde começar, tá? Então, a primeira coisa é você se fazer algumas perguntas e entender qual que é teu objetivo ali como investidor, tá? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é assim, qual que é o meu patrimônio atual, né? Quanto eu tenho enfim, eu tenho carro, né? Eu tenho um apartamento, eu tenho quanto na conta, né? Eu já invisto, mas sei lá, tá parado lá no CDB e tá tudo lá, né? Quanto eu tenho, né, hoje? Quanto eu tenho para investir, né? Então, por exemplo, você pode ter um carro
né? O carro pode fazer parte do seu patrimônio, mas aquilo não é líquido, né? Então você não consegue investir aquele dinheiro. Então você precisa, ok, eu tenho um patrimônio de X, mas hoje eu tenho para investir R$ 1.000, R$ 10.000, tá? Então isso é importante. Aí você tem que analisar a sua renda mensal, né? Então quanto você recebe no mês, quanto você gasta e o quanto que você consegue guardar todos os meses, né? E isso aqui você pode analisar dentro da tua realidade atual, ou você pode pensar, não, eu vou obrigatoriamente guardar 20% ou 30% daquilo que eu tenho de renda mensal, tá? E é importante que a gente tenha essa disciplina de não gastar tudo e guardar, né? Eu sei que cada um tem a sua realidade, mas é muito importante realmente a gente guardar dinheiro, investir dinheiro e não gastar toda a nossa renda. Tá? Aí você tem que se perguntar, você vai precisar desse dinheiro no curto ou no médio prazo, né? Então, você está planejando que daqui a 6 meses você vai fazer um curso e você vai precisar desse dinheiro? Ou você vai fazer uma viagem daqui a um ano e vai precisar desse dinheiro? Ou pagar uma faculdade, um carro, que seja? Ou não, né? Você realmente está planejando investir para sua aposentadoria e ter um horizonte de longo prazo, né? E aí entra um pouco desse objetivo, né? Por que você está fazendo esse investimento? E quanto tempo você vai deixar investir, tá? E aí, uma questão importante assim, você tem algum planejamento na sua vida que vai mudar substancialmente a sua renda ou os seus gastos, né? Então, por exemplo, eu quero ter filho no próximo ano, tá? Um exemplo. Filho é uma coisa que realmente muda a vida, né, da pessoa e tudo mais, e vai fazer com que eu aumente muito mais os meus gastos. Então, eu tenho que me planejar nesse sentido. Ou eu posso estar planejando aumentar muito a minha renda. Então, além de trabalhar na 55, daqui a 6 meses eu vou montar um negócio, vou vender alguma coisa e estou planejando que isso vai aumentar em, sei lá, R$ 3.000 a minha renda mensal. Então, você tem que fazer esse planejamento. E, além disso, qual que é a sua tolerância ao risco, né? Então, isso aqui é muito importante, né? É fácil falar, não, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá na bolsa, ou colocar todo o meu dinheiro em cripto, e, enfim, quero ganhar muito dinheiro e muito rápido, né? Que é o que o pessoal pensa. Mas se faça algumas perguntas, né? Se de repente você está com seu dinheiro lá na bolsa e a bolsa cai 30% de forma repentina, que você vai sentir, né? Você já vai ficar com aquele estômago embrulhado, tipo, perdi meu dinheiro, vou tirar tudo de lá antes que eu perca o restante. Você vai manter investido, entendendo que aquilo realmente varia com o tempo, né? Que existe uma oscilação. Ou você vai analisar e talvez tire ou talvez não, né? Então, entender qual que é a sua tolerância a correr risco é muito importante, porque não adianta você falar, eu quero investir em cripto, se você não tem estômago para aguentar as oscilações, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? E aí, o que você faz com tudo isso, né? Então, todas essas perguntas, elas compõem, né, o que a gente chama de perfil de investidor e tolerância ao risco, né? Então, talvez vocês já tenham visto questionário de algumas plataformas de investimento que é esse nome de suitability. Então, é importante você entender o seu perfil de risco, o seu objetivo, qual que é a tua liquidez, né? Quando que você vai precisar desse dinheiro, né? E qual que é a tua capacidade de novos aportes e tudo mais, tá? Para que você realmente tenha um perfil ali, saiba no que investir, porque cada ativo tem é adequado para um perfil, tá? E aí aqui, né? Por quê? Porque também, né? A gente tem assim esse gráfico aqui, né? Enfim, que é meio óbvio, né? Mas não é todo mundo que sabe, né? Para você ganhar muito, você tem que correr muito risco, tá? Então, quanto maior o retorno esperado de um ativo, maior é o risco dele, enfim, de você não obter aquele retorno, né? Ou você até perder o principal, tá? Então, não faz sentido você pegar todo o seu dinheiro e colocar num ativo de altíssimo risco, né? Isso tem que ser balanceado dentro de um portfólio, adequadamente, tá? Então, quanto menor o risco do ativo, menor é o retorno
mas é menor a probabilidade de perda. E quanto maior o risco, maior o retorno e maior a probabilidade de perda. Então, você tem que achar um equilíbrio ali entre risco e retorno dos seus ativos, tá? E uma coisa importante aqui também, que o desejo de tomar o risco, a sua tolerância ao risco, ela tem que ser uma ponderação do seu desejo de tomar o risco e da sua capacidade de tomar risco. O que é isso? Porque você pode falar, não, tudo bem, eu aguento uma oscilação aí do Bitcoin, o negócio sobe 10%, 20% por dia. Beleza, eu tô de boa com isso. Mas se você tem um capital que você vai precisar usar dali a um tempo, né, dali 3, 6 meses, no curto prazo, você tem uma necessidade de liquidez, a sua capacidade de tomar risco não condiz com o seu desejo de tomar risco, tá? Porque talvez você precise desse dinheiro no momento de baixa e você vai perder o seu principal. Então, a gente tem que sempre ir para o lado mais conservador, né? Ponderar a capacidade de tomar risco com o desejo de tomar risco. Tá? E aí, quais são os perfis, né? A gente tem o perfil do conservador, né? Que é o cara que quer preservar o patrimônio e crescer o patrimônio com pouco risco. Então, você vai crescendo aos poucos, tá? Esse patrimônio. Mas você tem pouquíssimas chances de perder o seu capital, né? Você tem um risco moderado, então enfim, quem aceita tomar um pouco mais de risco, você tem um objetivo de crescer um pouco mais rápido esse teu patrimônio, então uma taxa de retorno um pouco maior, tomando um pouco mais de risco, mas nada de forma tão agressiva. Tá? E tem o que as corretoras chamam de agressivo ou arrojado, que são pessoas que aceitam a chance de perda, né, e tomar mais risco em troca de lucros mais expressivos, tá? Então, são esses três perfis. Normalmente, né, quando você cadastra lá na XP, no BTG ou qualquer plataforma de investimento, eles vão te fazer essas perguntas que eu coloquei aqui, de alguma outra forma, e eles vão falar, não, teu perfil é arrojado, teu perfil é conservador e moderado. E eles vão falar, invista nisso, 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 nisso. Cara, não existe fórmula pronta, tá? Então, nunca acredite nessas coisas que a gente vê na internet, do tipo, faz o que eu fiz aqui que você vai ficar rico. Ou aquilo que eu mostrei da Betina, né? Fiquei milionário em 3 anos, é só você copiar essa carteira de investimento. Não existe fórmula pronta, tá? Você tem que entender aquilo que você está colocando seu dinheiro, entenda os riscos, entenda o retorno, faça uma carteira ali com alguns diferentes ativos. Então, não acredite nessas fórmulas prontas de internet e realmente pesquisa e analisa naquilo que você está colocando seu dinheiro, tá? Diversificação. Então, aquela história lá da nossa avó, né? Nunca coloque todos os ovos em uma cesta só, né? Não faz sentido você pegar todo o seu dinheiro e colocar em uma coisa só. Aí a pessoa fala, putz, mas eu só tenho R$1.000 ou R$2.000, né? Não vou conseguir quebrar em muitas coisas diferentes. Ok, você está numa fase de construção de patrimônio, tá? Mas o mais indicado é que você possa, né, montar uma carteira de investimento e colocar em alguns lugares diferentes, tá? E aí eu vou entrar aonde são esses lugares, mas diversificar é a melhor forma de você minimizar o risco e maximizar retorno, porque se uma coisa dá errado, ela representa um percentual da tua carteira de investimento e não 100%, tá? Então, essa ponderação, né? Não arrisque naquilo que não está disposto a perder, então, eu já falei, né? Se você não está disposto, né? Se você não tem condição de se segurar em um rendimento negativo em um mês ou em vários meses, é melhor você não investir naquilo, tá? E seguir um caminho mais conservador. E ser conservador não quer dizer deixar dinheiro parado. Pessoal, eu não quero tomar risco, eu prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre, então eu vou deixar lá no meu banco ou na poupança. Não faça isso, né? Deixar o dinheiro na poupança hoje em dia é perder poder de compra. E o que significa isso, né?
Hoje a gente tem uma inflação, né, em torno de 4,5%, né, que foi a inflação IPCA do ano passado. O IPCA ele é calculado baseado em várias coisas, né? Então ele pega alimentos, combustível, preço de transporte, aí ele calcula ali qual que é a inflação do Brasil. Mas, na verdade, no bolso das pessoas, às vezes é muito mais do que 4,5%, né? Por exemplo, o mercado, por exemplo, aumentou bizarramente de preço de um ano para cá, né? Então, o ideal, né, é que a gente sempre mantenha o nosso poder de compra. Então, a gente teria que ter uma carteira que rendesse mais do que a inflação, tá? Então, deixar o dinheiro em banco, né, em poupança hoje em dia, é perder poder de compra, porque hoje a poupança ela rende 70% do CDI, tá? E aí isso significa assim, muito menos do que o aumento dos preços que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, isso é só deixar os bancos mais ricos, não façam isso. Tá? Aí, ok, né? Então vamos falar, beleza, Marcela, entendi, então tem que montar aqui o meu perfil de investidor, eu tenho que entender a minha tolerância ao risco, e montar os meus objetivos aqui, né? Quanto tempo eu vou ficar com esse dinheiro investido. Tá bom, mas e aí, né? O que eu faço? Onde que eu coloco o meu dinheiro, né? Então, a gente tem hoje, né? Então, a gente tem o que a gente chama de classes de ativos e os tipos de ativos, tá? Então, a gente tem algumas classes de ativos aqui, né? Então, eu coloquei renda fixa, renda variável e alternativos, tá? E a gente tem diversos tipos de ativos dentro dessas classes, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui ativos que são, que a gente chama de caixa, né? Então, ativos que você tem liquidez no mesmo dia, que você pode, por exemplo, mesmo que você vai precisar desse dinheiro, né, frequentemente, ou você tem ali uma poupança que você usa ali para pagar a conta, você não precisa deixar na sua conta corrente. Você pode investir, por exemplo, nesses tipos de ativos, tá? Que é o Tesouro Selic, que é o título título público, né? Então, o Tesouro Nacional, né? Que é o banco do governo, ele paga juros para quem compra títulos públicos, né? Então, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Isso aí é o menor risco que você pode correr no Brasil, tá? Então, o Brasil, dentre outros países, ele é um pouco mais arriscado do que os Estados Unidos, né? A chance do Brasil quebrar e não pagar os juros é um pouco maior do que em outros países desenvolvidos. Mas dentro do Brasil, o Tesouro Selic é o investimento de menos risco que você pode ter, tá? E ele paga, basicamente, a Selic, que é a taxa de juros básica do Brasil, né? Aqui é estipulada pelo Banco Central. Então, vocês com certeza já viram a gente falando no grupo, o BC aumentou a Selic ou baixou a Selic, né? Então, o Banco Central, ele determina, né, frequentemente qual que é a taxa de juros base da economia. E aí todo o resto se baseia nisso, né? Então, hoje a Selic está em 2%, que é o menor patamar da história, mas ela já teve em 14%, 15%, né? Então, por exemplo, pensa isso que há, sei lá, 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, a taxa básica da economia era 14%. Você poderia deixar seu dinheiro quase sem risco nenhum, rendendo 14% ao mês, ou deixar ele parado no banco, né? Então, isso era uma coisa surreal quem não investia. Hoje em dia, você tem menos custo de oportunidade, né? Que é deixar de investir. Mas, mesmo assim, você ganha mais aqui deixando seu dinheiro em caixa do que deixando seu dinheiro parado no banco. Tá? O fundo DI é uma outra opção, né? Que são fundos de investimento que compram títulos. Tá? Então, eles compram Tesouro Selic e compram títulos, por exemplo, CDB de bancos de primeira linha, que acompanham essa taxa de juros. Tá? E são opções também para deixar seu dinheiro ali em caixa, só cuidado com as taxas de administração, porque tem muito fundo que é DI, que o rendimento seria em torno desses 2% ao ano, mas ele te cobra 2% de taxa de administração, né?
que zera o teu retorno, ou 1% que deixa o teu retorno em torno de 1%. Então, um cuidado aqui. E aí, às vezes, tem alguns bancos, tipo o Nubank. O Nubank, eles falam, se você deixar o seu dinheiro aqui no conta, eu te dou um retorno de 100% do DI. O que é isso? É exatamente isso que o Nubank faz. Ele pega teu dinheiro, compra títulos públicos, ou ele investe em algum fundo que eles mesmos fazem a gestão lá, e repassam isso para quem tem a conta ali, né? Para o cliente. Então, é uma opção também, tá? Aí tem a questão de você estar correndo o risco do Nubank, né? Será que o Nubank é seguro ou não? Mas dar esse retorno é isso. Dinheiro em caixa, né? O que eu faço com o meu dinheiro em caixa? Você pode pôr no fundo DI, você pode pôr num Tesouro Selic ou um ativo que pague 100% da taxa da economia, taxa de juros da economia, com liquidez diária. Então, a hora que você precisar, você tira seu dinheiro, você não perde nada. Então, tá tudo bonito aqui, tá? Então, é uma opção. Aí existem outros títulos públicos, que também são títulos de baixo risco, né? Que é o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro IPCA, ele é um título de mais longo prazo, tá? Então, normalmente você tem ali 5, 10 e 15 anos de investimento para um título de tesouro, e ele acompanha o IPCA com uma premiação, né, pelo período que você não tem liquidez. Então, por exemplo, o IPCA de 2020 foi lá os seus 4,5%, tá? Então, esse título que estava já em vigor ali, ele vai render os 4,5% mais alguma coisa, tá? Então, isso aqui vai render 4,5% mais 1%, por exemplo. Então, nesse ano, você teria um rendimento de 5,5%. Tá? Ele é interessante porque você mantém o seu poder de compra, mas eles são investimentos de mais longo prazo. Então, para você garantir que você vai ter o IPCA cheio mais aquela taxa, você tem que segurar esse título até a data de vencimento. Você não... Se você sai antes, e você pode sair antes, o que é sair antes? Você vende o seu título. Mas quando você vende o seu título, você vende ele a preço de mercado, e ele pode não estar no mesmo preço que, enfim, que seria a marcação do título mais os juros, tá? Então, existe um risco ali de variação de taxa de juros que, para quem precisa de liquidez no meio do caminho, pode afetar. Mas para quem carrega o título até o vencimento, é uma boa opção, porque você garante a rentabilidade do título, tá? Gente, eu tô falando aqui, eu não tô vendo o chat, eu não sei se tem pergunta, ou se vocês quiserem perguntar, pode me falar, tá? Se eu estiver falando grego, estiver falando muito rápido, também avisa. O Tesouro Pré-fixado, ele é bem similar ao Tesouro IPCA, só que ele tem uma taxa já pré-determinada, então ele não está baseado, né, indexado, que a gente fala, em nenhum índice, por exemplo. O IPCA é um índice, né, o CDI é um índice. Aqui ele fala, esse título vai render 7% ao ano, tá? 7% ao ano. Então, só que ele também é um título de mais longo prazo, ele normalmente tem os seus 5, 10 e 15 anos, tá? Ou, enfim, às vezes varia um pouco. É a mesma coisa, se você for levar ele até o vencimento, você tem certeza que ele vai te render 7% ao ano. Mas, caso você precise de liquidez antes e venda o título, você pode sim ter um rendimento negativo, né? Então, tem uma coisa que o pessoal fala, renda fixa não tem risco nenhum. Não é verdade, depende muito, né? Então, assim, é muito importante que você saiba daquilo que você está comprando, né? Então, você vai comprar um tesouro de pré-fixado, 7% ao ano tá ótimo o rendimento, né? Versus deixar o dinheiro parado aqui a 2%. Ok, mas você tem que estar, assim, no mínimo você tem que estar disposto a carregar ele até o vencimento, tá? Porque se você precisar no meio do caminho, dependendo da curva de juros do mercado, isso aqui pode te gerar um prejuízo, tá bom? Aí começa, isso aqui, então, eu falei dos títulos públicos, né? O Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado, que a gente empresta dinheiro para o governo. Agora eu vou falar dos títulos privados, né? Então, de crédito privado. O que a gente tem? A gente tem o CDB, né? Que é o Certificado de Depósito Bancário,
que a gente empresta dinheiro para os bancos, né? Então, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, né, o BTG, o Banco Inter, né, normalmente eles fazem esses CDBs a taxas baixas, né? Normalmente eles falam, é um percentual do CDI, né? Às vezes é 100% do CDI, às vezes é 90%, às vezes é 110%, e aí depende muito do risco do banco, né? Então, um banco de primeira linha, tipo um Bradesco, ele vai pagar menos que o CDI, tá? Porque a chance dele quebrar é zero, né? E aí ele quer captar um funding barato e tem gente que compra, né? E além disso, você tem imposto de renda sobre os seus rendimentos. Tá? Então, muitas vezes nem vale a pena você comprar a CDB do Bradesco, porque ele vai pagar nada para você ainda vai pagar imposto de renda, e, enfim. Né? E seria melhor você pegar aqui o Tesouro Selic e tal. Mas existem CDBs de bancos de segundo porte, que pagam um pouco mais, né? E aí tem que tomar cuidado, né? Porque falar, banco não quebra. Não é verdade. Já teve muito banco que quebrou no Brasil e neguinho ficou com o dinheiro preso, tá? Então, assim, mas tem bancos que são bancos sólidos e que pagam um rendimento um pouco melhor, tá? E isso você vê nas plataformas de investimento, né? Então, o próprio Banco Inter é um banco que tem um rendimento interessante, Indusval, Banco ABC, tá? Enfim, outros bancos, LC6, então são bancos que emitem títulos e que pagam um rendimento um pouco melhor. E aí eu coloquei essa questão aqui de garantia FGC. O que é isso, né? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então é um fundo organizado pelo mercado privado e que, em caso de falência de uma instituição financeira, eles entram garantindo aquele pagamento para o investidor para não gerar um efeito cascata no mercado financeiro. Tá? Mas na prática, o que significa isso? Até R$250 mil por CPF é coberto no caso de uma falência. Tá? Então, se você investiu R$250 mil no Banco ABC, o Banco ABC quebrou, você vai ter seu dinheiro de volta. Tá? Só que não sei quando. É um processo longo, né? Tem todo um processo judicial aí e tudo mais, mas você vai reaver o seu dinheiro. Então, isso dá conforto, né, para algumas pessoas para investir em CDBs um pouco mais arriscados, tá? Mas cuidado, né? Porque ninguém quer ter a dor de barriga aí de ver que seu dinheiro que estava lá no banco XPTO está preso porque o banco faliu, né? Então, eu sempre assim, recomendo que você invista num CDB de um banco que você conhece, que você já ouviu falar, enfim, né? E pergunte para pessoas do mercado financeiro. Aí tem a LCI. A LCI, né, é letra de crédito imobiliário, tá? Então, é um título que está lastreado em imóveis, né? Então, você tem que ter alguma coisa relacionada a imóveis como garantia desses títulos, né? Também são os bancos, instituições financeiras que emitem isso. Você também está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, mas isso tem um lastro, né? Tem uma questão por trás. E também tem a mesma questão aqui do FGC, também é garantido pela FGC. LCA, letra de crédito agrícola, mesmo conceito da LCI, só que está lastreado, né? Lastreado, até uma palavra que às vezes a gente usa para as debêntures da 55. Lastreado, basicamente, você está garantido, né? Existe um ativo por trás daquele título, né? Então, o lastro, né, da LCI são créditos imobiliários, tá? Então, créditos relacionados a, enfim, apartamentos, a terrenos, a casas e tudo mais. O LCA, o lastro dele são títulos agrícolas. Então, por exemplo, produção, né? Então, você tem muita questão de crédito agrícola, né? De crédito relacionado ao produtor e outros títulos do mercado de agro que servem como lastro dessas operações. Então, o mercado financeiro ele é muito complexo e ele vai evoluindo. Então, como funciona? O banco empresta para um produtor agrícola. E aí ele usa esse título que ele emprestou para ele mesmo tomar dinheiro emprestado, né? E isso que o mercado ele vai evoluindo
e vai girando cada vez mais recursos. Tá? Tem a mesma garantia do FGC. Esses dois ativos eles são interessantes porque eles têm incentivo fiscal. Então, o investidor pessoa física não paga imposto de renda nesses dois ativos aqui. Então, muitas vezes, uma LCI, ela vale mais a pena do que um CDB. Uma LCI que rende 90% do DI, por exemplo, ela às vezes vale mais a pena do que um CDB que rende 100%, por causa dessa isenção do imposto de renda, tá? Então, são ativos interessantes e depende de quem está emitindo, a mesma questão que eu falei, né? Mas você tem a garantia do FGC. Aí você tem as letras de câmbio, que é algo bem similar, mas quem emite são as financeiras e não os bancos, né? Então, elas estão atreladas lá, o lastro delas são contratos ali cambiais, né? Então, quem emite são as financeiras. Você tem a própria letra financeira, que pode ser emitida por bancos, financeiras e tudo mais, que é similar a um título de renda fixa aqui para emprestar dinheiro para instituições financeiras, mas ele é direcionado a um público um pouco mais experiente, né? Então, se não me engano, o mínimo dele é 50 mil reais de investimento e tudo mais. Aí você tem as debêntures, então a gente fala muito, né, das debêntures da 55 aqui, e as debêntures é um mecanismo das empresas captarem dinheiro no mercado, né? Então, por exemplo, por enquanto eu só falei que os bancos e as financeiras estão captando, mas e quando uma empresa quer captar dinheiro, o que ela faz, né? Um mecanismo muito forte é essa questão das debêntures. Então, a Petrobras tem as suas debêntures, né? A Ambev tem debêntures, enfim, sei lá quem, a Raizen, que é uma empresa de questões agrícolas, tem debêntures, né? Então, é um mecanismo que essa empresa se financia com o mercado privado, tá? E, normalmente, ela tem uma garantia forte por trás, ela tem ali, enfim, normalmente são ativos tangíveis, mas pode ser recebíveis, tem uma garantia firme por trás, e ela tem um rendimento também interessante, né? Então, às vezes é IPCA mais alguma coisa, às vezes é CDI mais, às vezes é pré-fixado, mas elas normalmente também são ativos que são mais de longo prazo, né? Então, as empresas, quando elas querem se financiar, elas querem se financiar para 5 anos, 10 anos, né? Então, tem que ficar atento no prazo dessas debêntures, e no pagamento dos juros, né? Às vezes tem juros semestrais, às vezes juros é só no final, tá? Então, mas é interessante também essas debêntures aqui. O que a 55 faz, né? Então, tem muito investidor que acha que a 55 está tomando dívida, né? Porque fala, pô, tá bom, se debênture é para financiar uma empresa, porque, tipo, então, é a 55 que está se financiando, né? Na verdade, não, porque quem emite a debênture é uma empresa securitizadora, e a 55 tem a securitizadora própria. E aí a gente faz um instrumento para a gente financiar várias empresas, e não a própria 55. Então, a gente usa o crédito que a gente faz para as empresas, né, do nosso portfólio aí, que o pessoal origina, a gente junta tudo isso num bolo, né, num portfólio, e coloca isso dentro de uma debênture. Então, em vez dessa debênture financiar uma empresa, está financiando um portfólio de empresas. Tá? Então, é isso que a gente faz hoje nas nossas debêntures. Deixa eu ver a pergunta do Henrique aqui. Investi uma parte no Nubank, mas deixei travado por 2 anos. Você tinha comentado referente à liquidez diária, ruim não deixar travado por tanto tempo. Não é ruim, pelo contrário, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro travado, maior deve ser o seu rendimento, tá? Tudo tem um trade-off, né, que a gente fala. Então, se você vai deixar o seu dinheiro travado, né, se você não vai conseguir acessar ele, você também tem que exigir uma rentabilidade maior, né? Então, eu não sei qual é essa opção que o Nubank dá, eu conheço mais o rendimento da Nuconta, não sabia que tinha essa opção de deixar travado por 2 anos. Mas aí ele tem que te dar um rendimento melhor que o da Nuconta, né? Então, sei lá, não sei qual que é a taxa aí que ele está pagando, deve ser CDI mais alguma coisa, porque só na Nuconta você tem o CDI, tá?
Então, exatamente, assim, a gente tem muita gente, né, que não sabe, não conhece esses conceitos. Então, você empresta, seu dinheiro está travado e você não está ganhando bem, né? Você está ganhando a mesma coisa que tendo o seu dinheiro disponível para você todo dia. Então, assim, prestem atenção nisso. Se você vai deixar seu dinheiro travado por mais de, sei lá, mais de 6 meses, cara, você tem que ganhar mais do que ter ele líquido todo dia, tá? Então, prestem atenção, e tem que ser relevantemente mais. Então, por exemplo, o Nubank, ele paga CDI na Nuconta. Se ele vai deixar seu dinheiro 2 anos travado, ele deveria pagar pelo menos um CDI mais 2%, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, só vou voltar aqui. E aí, a parte dos fundos de renda fixa aqui, que são fundos, né? E você fala, puxa, Marcela, mas eu não sei escolher esses ativos, eu não conheço, eu não vou saber, eu vou fazer merda, não vou conseguir escolher bem. Tá, então existem as opções dos fundos de renda fixa, né? Os fundos de renda fixa, eles fazem um portfólio de vários títulos diferentes. Só que essa lista não coloquei 100% de todos os ativos de renda fixa que existem, tá? Eu coloquei os mais comuns. Mas os fundos, eles fazem diferentes investimentos em renda fixa e pagam uma rentabilidade para o investidor, né? O rendimento da cota é a rentabilidade. Então, é uma boa opção para quem não tem conhecimento investir nos fundos, tá? Aí a parte de renda variável, né? Renda variável é aquele ativo que você não sabe quanto você vai ganhar no final do período, né? Então, o mais comum que a gente conhece são os fundos, as ações e os fundos de ações, né? Então, você pode comprar ações diretamente na bolsa, né? Você pode abrir uma conta numa corretora, ali num home broker, e comprar ações, enfim, da empresa que você quiser na bolsa, ali, Petrobras, Vale, Natura, Ambev, né? Elas americanas, que você quiser, você pode comprar diretamente. Ou você pode investir num fundo de ações, tá? E aí também aqui você tem a vantagem que você tá, que é uma pessoa, né, um profissional qualificado, né? Espero eu, né, que esteja fazendo a gestão desse fundo, mas você também tem taxas que se aplicam aqui e não se aplicam aqui, tá? Então, para quem tem mais conhecimento, é legal você investir direto, né? Ou investir nos dois, porque aqui você está pagando taxa de gestão e taxa de performance, né? Mas tem fundos excelentes no mercado que, mesmo com as taxas, é legal investir, tá? Aí você tem ETFs, né? O que são ETFs? Não sei se alguém já ouviu essa palavra, né? ETFs é uma sigla em inglês que chama Exchange Traded Funds, tá? Isso aqui é o seguinte, né? É como se fosse um portfólio de ativos que eles empacotam dentro de uma cota, né? De um ativo só e listam no mercado, né? Então, quando você compra um ETF, você está comprando, na verdade, um pacote ali de ativos dentro dele, né? Você está comprando uma cesta de ativos, né? Que normalmente acompanham um índice, tá? Então, não sei se eu falei grego aqui, mas, por exemplo, a Bovespa, né, nosso mercado, que é a B3, a gente tem o índice que é o Ibovespa, né? Então, você tem ali a variação, eles escolhem as principais ações, né, do mercado, as mais líquidas, e aí esse índice, ele reflete as variações dessas ações. Então, nem sei quantas ações tem, sei lá, umas 30. E aí, todo dia, vocês talvez ouçam, a bolsa caiu, a bolsa subiu. O que é bolsa caiu, a bolsa subiu? É a variação desse índice Bovespa, que são essas 30 ações. Mas a bolsa tem muito mais do que 30, tá? Mas, assim, as mais relevantes estão dentro do Ibovespa. E aí, existe, por exemplo, um ETF que é o BOVA11. Em vez de você ter que comprar 30 ações, né? As ações dessas 30 empresas separadas, porque eu quero acompanhar a variação da bolsa, né? Você teria que comprar 30 ações diferentes. Você pode comprar uma coisa só, que é uma cota desse ETF, que é o BOVA11, porque ele pegou essas 30 ações, empacotou e disponibilizou um pedaço desse pacotinho para você comprar. Então, você tem exposição ao Ibovespa, mas você só precisa comprar um ativo, tá?
E isso tem ETF de um monte de coisa. No Brasil, acho que tem pouco, mas lá fora tem um monte. Inclusive, por exemplo, tem ETF de índice de cripto, tem de índice imobiliário, tem de moeda, tem de tudo que você pode se imaginar, tá? E é uma coisa interessante para quem quer estar exposto a um índice, né? Quer acompanhar enfim, uma coisa mais sofisticada, vamos falar assim. Aí você tem os contratos futuros e as opções, né? Então, os contratos futuros, né? Eles, o que é um contrato futuro? E ele pode ser usado tanto para especulação quanto para hedge, né? O hedge é a proteção. Então, por exemplo, né? Você é um produtor de soja, né? Você é um produtor de soja lá no Mato Grosso. E a tua renda toda, a tua receita toda, ela depende da venda da soja, tá? Então, o que você quer? Você quer que o preço da soja suba, né? Sempre. Só que se o preço da soja despencar, você pode ter uma perda de dinheiro absurda, né? Então, o que você faz? Você pode comprar um contrato futuro de soja, você pode garantir que a soja, né, esteja naquele preço independente, né, da variação do mercado, né? Então, esse contrato futuro, ele serve como uma proteção para aquele produtor da soja. Então, basicamente, ele garante o direito dele de vender, né? Vamos falar assim. Na verdade, é tudo financeiro, né? Ele não chega a entregar a soja, mas sempre tem uma pessoa vendendo e uma pessoa comprando, né? Então, ele garante que ele vai ter o direito de vender a soja dele a R$ 50, por exemplo, em julho de 2021. Tá? Se em julho de 2021 a soja real, né, no mercado, né, que está sendo tradeada, ela está a R$ 20, esse cara ele vai receber a diferença entre 50 e 20, tá? Então, ele vai receber 30. E ele não vai ter prejuízo nenhum, ele travou o preço dele em R$ 50. Tá? Então, é um conceito que não é tão simples de entender, mas ele funciona como uma forma de você travar um preço futuro, né? Então, quem tem exposição, quem tem dívida baseada em CDI, quem tem dívida em dólar, né? Essas partes de commodities, usa muito esse mecanismo de contrato futuro. E tem gente que especula, né? Tem fundo que fala, poxa, tenho certeza que a taxa de juros vai subir, não vai ficar nesses 2%. E eu acho que o negócio vai estar assim, estourando daqui a um ano, a gente vai estar com uma taxa de juros de 10%. O cara pode ir lá e comprar um contrato futuro de 10%. Tá? E ele pode ganhar muito dinheiro com isso, ou ele pode perder muito dinheiro com isso. Então, esse é um mercado, né, que as pessoas, elas podem ganhar, elas podem perder muito mais do que elas têm, né? Então, é um mercado um pouco mais sofisticado, né? E poucas pessoas físicas, né? Você tem os contratos, né, de mini índices e mini contratos aqui, mas poucas pessoas físicas operam, mas só para vocês terem um pouco de ideia do ativo. E tem as opções, que são as opções de ações e as opções desses contratos aqui, que é o direito de você comprar algo ou vender algo em um preço específico, né? Então, você pode comprar uma ação, pode comprar uma opção da Petrobras a R$ 30, que vai vencer dali a 2 meses, tá? Se a ação da Petrobras dali a 2 meses tiver R$ 35, você exerce a sua opção. E aí você compra a 30, então você tem um ganho imediato de 5, tá? Então, é isso que são opções, tá? E existem várias estratégias e formas de ganhar dinheiro com opções, mas também bastante chance de perder dinheiro aqui. Então, cuidado com opções. E aí, a gente tem a parte de alternativos, né? Então, alternativos aqui é tudo que não encaixa em renda fixa e em renda variável, né? Às vezes até encaixa, mas enfim. Tem imóveis, né? Tem gente que investe em imóveis, compra imóveis para alugar, para ter uma renda, né? Ou esperando que isso valorize no futuro. Você tem os fundos imobiliários que tradam na bolsa. Você tem os fundos de Private Equity e Venture Capital, né, que é um pouco o nosso mundo aqui, que investe em startups esperando um ganho exponencial. Investimento anjo. Fundos de infraestrutura, que são fundos que investem em obras, né, em coisas do governo também para ganhar um retorno interessante. Fundos de special situations, que são, enfim,
fundos que compram empresas que estão falidas, né? Ou crédito podre de governo, enfim, tudo de diferentão entra nesses fundos de special situation. E cripto, né? Que muita gente está colocando dinheiro agora, ele entra como uma alternativa. Eu vou um pouco mais rápido, porque eu me empolguei aqui na explicação dos ativos e ainda tem bastante coisa. Né? E aí, o que não é investimento, gente? Poupança, cara, tem gente que vai falar que tem gente que vai falar que não é. Para mim, não é. Poupança não é investimento. Poupança é deixar seu dinheiro parado e você fazer o banco mais rico. Tá? Título de capitalização, pelo amor de Deus, esse negócio do gerente ligar e falar, compra um título, pelo amor de Deus, preciso bater a meta. Não cai nessa, é uma furada, não faça isso, tá? Título de capitalização não é investimento. Consórcio também não é investimento. Você pode até falar, entrei num consórcio para comprar um carro, comprar um imóvel. Consórcio é um mecanismo de financiamento, tá? É uma forma de você financiar aquilo que você precisa para, enfim, poder dar entrada num carro, num imóvel. Mas ele acaba sendo muito menos vantajoso do que você mesmo guardar seu dinheiro, tá? De você pegar aqueles 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês e colocar ali dentro de um investimento que faça sentido. Por que é pior? Porque eles cobram um monte de taxa, entendeu? Então, você está colocando 3.000 reais, tem um rendimento que às vezes não é muito bom, e ainda ele te cobra a taxa. Então, acaba sendo muito pior do que você mesmo guardar dinheiro, tá? Então, assim, é questão de você ter disciplina ali para todo mês você conseguir guardar para realizar seus sonhos. E sorteio, não preciso nem falar, né? Você comprar rifa, porque, enfim, jogo do bicho, sei lá o quê, loteria, isso não é investimento. Aí, beleza, né? Você fala, tá bom, entendi os ativos, mas como é que eu faço, então, né? Para conseguir, né, montar uma carteira de investimento, né? Às vezes, né, essas plataformas de investimento, elas vão dar você entra lá, o seu perfil é moderado. Se você tem perfil moderado, você tem que colocar tantos por cento nisso, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, né? E eles ignoram a situação individual de cada um, né? Então, assim, cuidado, né, quando você se baseia naquilo que está na plataforma, ou o teu assessor, né, não sei se você tem um assessor de investimento lá na XP, né, o agente autônomo, te liga e fala, estou com um investimento muito bom aqui, investe nisso. Assim, sempre faça a sua autoavaliação, né, daquilo que você está colocando dinheiro e avalie o risco-retorno de cada ativo, tá? Assim, existem algumas diretrizes, mas realmente tem que ser uma decisão sua. Cuidado com essas indicações, né? Agente de investimento, assessor de investimento é conflitado. Eles ganham comissão daquilo que eles vendem. Então, tem que desconfiar um pouquinho, tá? Então, aqui, né? Como é que algumas diretrizes podem ser seguidas, né? Eu coloquei aqui, mesmo que você não tenha uma necessidade imediata de dinheiro, é sempre interessante você deixar de 5 a 10% em algo de alta liquidez, né? Em investimentos de caixa, como tesouro ou fundo DI. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode acontecer alguma coisa com a gente, pode acontecer alguma coisa com o familiar, a gente vai precisar de um dinheiro. Então, é interessante que a gente tenha um pouco de uma reserva, né, de reserva de emergência, que você consiga tirar e não ser penalizado por estar tirando o seu dinheiro antes, tá? Então, é uma dica que eu dou. Buscar diversificar seus investimentos entre diferentes classes e ativos, né? Então, dentro daquelas classes, renda fixa, renda variável e o alternativo, né? E, né, para quem não tem conhecimento, né, para comprar cada ativo, comprar ação, comprar debênture, comprar LCA, os fundos são uma alternativa legal, tá? Mas, ou para quem, por exemplo, eu até entendo, mas não consigo acompanhar o mercado todo dia ali para ver minhas ações. Então, é melhor você deixar isso na gestão profissional, de uma pessoa que vive só para isso, tá? Mas é interessante, assim, é importante que você avalie os fundos que você está colocando o seu dinheiro, tá? E acompanhe isso periodicamente.
Então, estou dando um exemplo aqui de uma carteira de um investidor moderado, é só um exemplo. Então, por exemplo, ele tem 5% em renda fixa caixa, né, que é um fundo DI, e aí poderia ser, vou deixar lá no conta, ou, enfim, vou deixar num fundo DI, por exemplo, o BTG tem um fundo DI que ele não cobra nada de administração, tá? E eu recomendo, eu acho esse fundo bem legal, né? Então, tem que dar uma olhada só em questão de taxa de administração. Ou em outros bancos também tem opções de fundo DI. Aí, por exemplo, esse cara aqui é um cara moderado, né? Então, ele tem aqui 45% da carteira dele em renda fixa, né? Então, ele comprou Tesouro IPCA, né? Que é o título público lá do governo, 10%, comprou LCI e comprou debêntures privadas, né? Então, ele está ali, isso aqui vai render ali, não sei, vou chutar, algo em torno de 6% ao ano para ele, tá? Com risco relativamente baixo. Então, grande parte do portfólio dele está concentrado em renda fixa. Aí ele tem um percentual de 15% em fundo multimercado. Então, fundo multimercado é o cara que é cross, né? Então, ele pode comprar renda fixa, pode comprar renda variável, né? Tanto ações como derivativos, pode eventualmente ter alguma coisa de alternativo na carteira. Então, ele é um fundo interessante, ele é menos arriscado que os fundos de ações normalmente, tá? Porque ele pode ganhar muito dinheiro de um lado, ou perder, mas o que ele tem ali de renda fixa compensa, então eles são conhecidos até nos Estados Unidos de hedge funds, né? Então eles enfim, investem um pouco em tudo, podem ser agressivos, mas normalmente eles não ganham nem assim, não ganham tanto e também não perdem tanto. Tá? Os fundos de ações, né? Aquelas estratégias, tem diferentes estratégias aqui, mas eles têm sei lá, 80% do seu portfólio em ações. E alternativa aqui, eu coloquei que ele investiu em fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é uma alternativa legal, que são fundos que são operados em bolsa, você compra, ele paga um rendimento todo mês. Mas ele é arriscado, né? Tem gente que tem... Outro dia eu falei com uma pessoa que tinha 70% do portfólio em fundo imobiliário. Não é legal você ter tanto. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele tem a cota todo dia variando, como se fosse uma ação. Então, ele está exposto a variações de mercado, né? E no Covid, por exemplo, os fundos imobiliários foram muito prejudicados e até hoje não voltaram. Então, essa pessoa que eu estava falando, ela perdeu cerca de 30% do que ela tinha investido, porque a cota do fundo despencou, tá? E aí, eu vou correr aqui, tem mais 3 minutos. Como escolher um fundo, né? Então, como que você escolhe um fundo, né? O fundo, então, para você ter um fundo, você tem um gestor, né? Então, os gestores, normalmente, são casas de investimento de profissionais qualificados que se unem e soltam fundos no mercado com algumas estratégias. Então, pode ser um fundo referenciado DI, como eu comentei, pode ser um fundo de renda fixa que compre diferentes ativos ali, né? CDB, debênture, LCA. Pode ser um fundo multimercado, né? Que compra um pouco de tudo. Pode ser fundo de ações e, enfim, todos os outros fundos. Tem os nossos, né? FDIC, que compra direitos creditórios e, enfim, vários tipos de fundos, né? Então, você primeiro tem que escolher que tipo de fundo você quer investir, né? Então, eu quero ver um fundo de renda fixa ou quero ver um fundo multimercado. Tá bom, né? E aí, com isso na cabeça, né, dentro daquela alocação, então faz um pouquinho dessa alocação, né? E você fala, não, beleza, então em vez de investir aqui, eu vou investir 30% no fundo de renda fixa, 30% no fundo de mercado, um pouquinho em ações, o resto eu vou deixar em caixa, por exemplo, tá? Você faz a seleção de casa. Eu vou falar, tá, mas como que eu escolho o fundo multimercado ou fundo de ações? Ou fundo de renda fixa, né? Primeiro, tenta buscar um pouco de referência, né? Para você conhecer o gestor, né? Ver se alguém tem alguma recomendação. Você pode perguntar para o seu assessor, me passa alguns nomes de alguns fundos que eu quero dar uma olhada, né? Então, a primeira coisa sim, pegue alguma referência, né? Se você não tem, você pode ver na própria plataforma de investimento, mas nunca sai investindo no primeiro fundo que te falarem, tá? Pergunta, mas analisa, né? Que é uma dica que eu dou. Então, por exemplo, se você não tem para quem perguntar e você quer ver na plataforma, tá? E aí, por exemplo, a XP, eu sou cliente da XP. Então, eu vou selecionar o tipo do fundo, o perfil de risco
e eu ordeno pelo retorno dos últimos 12 meses, de maior para menor, né? Então, isso é um pouco da tela aqui, né? Então, por exemplo, né, eu selecionei o perfil do fundo, um fundo multimercado, e com o perfil de crédito moderado, tá? Então, você vê aqui, tinha conservador e agressivo. Eu selecionei o moderado. A XP faz isso através dessa notinha de risco aqui, ó, tá vendo? E aí vai aparecer alguns nomes, né? Então, aí eu selecionei aqui, ó, eu fiz o filtro para ser 12 meses. Então, esse fundo aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses ele rendeu 17%. Caramba, é um rendimento bem alto. E aí todos os outros aqui, né? Aí esse assim, só curiosidade, né? Esse cadeadinho aqui quer dizer que ele está fechado, então ele não tá recebendo novos investimentos. E esse sinalzinho aqui é só de investidor qualificado, né? Mas vamos ignorar isso. Então vamos falar que a gente quer avaliar esses 3 fundos aqui, tá? O Gauss, o Trust e esse capital aqui. Eles são fundos multimercado, então eles compram um pouco de tudo. Então, primeira coisa, né? Taxa de administração, né? Então, assim, até 2% é um pouco normal, tá? E se o fundo for bom, vale a pena você pagar uma taxa alta, assim, alta. 2% eu considero alto. Muito mais do que isso, pode ser furada, tá? Então, cuidado com a taxa de administração dos fundos. Aí, beleza, né? E aí, o que eu faço, então? Como que eu avalio a performance do fundo, né? E se der tempo, eu queria abrir aqui. Vai dar tempo, Laris? Esse é o último slide, mas eu queria mostrar como faz aqui. Pode abrir, tranquilo. Tá. Então, seguinte, né? Eu gosto desses sites que fazem comparação dos fundos e olhar algumas métricas, mas só uma coisa: a rentabilidade do fundo, só olhar a rentabilidade, não é suficiente, tá? Você tem que sempre olhar a rentabilidade em relação ao risco. Porque se o cara ganha dinheiro, mas ele tem uma variação de risco muito grande, a probabilidade de eu perder dinheiro também é mais alta, tá? Então, a gente sempre tem que olhar a rentabilidade em função do risco. E eu explico um pouquinho aqui do que são alguns indicadores importantes, tá? Então, por exemplo, eu estou usando muito esse site aqui que chama Mais Retorno. Deixa eu ver se ele abre aqui. Então, vocês estão vendo, né? Sim. Tá. Então, por exemplo, esse site aqui, Mais Retorno, eu entro aqui nessa parte de comparação de fundos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqueles nomes, né, daqueles fundos que a gente viu agora há pouco, peraí. Então, é o Gauss Advisory, fique fim. Tá, ele trouxe aqui, ó, informações do fundo. Aí eu quero comparar esse fundo com outro, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, Trust, Long Short, vou copiar o nome, tá? Long Short, Advisory, fique fim. Tá? Ele trouxe aqui. E aí o último é aquele capital, K10, Advisory, fique fim. Beleza. Tem os 3 fundos aqui. Então, vamos lá, né? Então, ele pegou aqui num prazo desde 2019, que deve ser um prazo que todos esses fundos existem, e ele faz aqui, né, um gráfico de retorno. Então, desses fundos aqui, o que mais retornou é esse vermelhinho, que é o Gauss. Tá vendo? Ele retornou 27,18% desde agosto de 19. Aí você pode ver, por exemplo, o último ano e tal, né? Mesmo no último ano, ele foi o fundo que mais retornou. Ele é o fundo que eu vou investir? Não sei, porque ele pode ser um fundo mais arriscado. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar a rentabilidade, aí você vai começar a olhar outras coisas, né? Então, por exemplo, o Gauss é um fundo, rendeu 3% no mês, aí você consegue ver tudo que ele rendeu aqui nos últimos meses. Então, em termos de rentabilidade, ele é um fundo legal, ele rendeu bem, tá? E aí, o que você vai ver aqui? Ó, consistência. Então, quantos meses ele rendeu positivo e quantos negativos, né? Então, ó, se você for ver, em termos de consistência, o Trust é melhor que o Gauss. Porque, ó, 80% dos meses de existência dele, ele teve positivo.
e só 20% aqui dos meses dele ele teve negativo, tá? Então ele está melhor que o Gauss, né? O menor retorno que ele teve desde a existência dele foi menos 1,56 contra menos 7 do Gauss, né? E ele teve mais consistência de bater o benchmark dele, tá? Então parece que o Gauss é melhor. Aí a gente vai entrar, e aí eu explico um pouco no slide, né? Essa parte de índice Sharpe e volatilidade, né? Aqui, quanto maior, melhor, né? O que é índice Sharpe? Índice Sharpe é uma métrica que você vê o retorno do fundo em relação ao benchmark sobre o risco, tá? Então, quanto maior, melhor. Então, eu sempre vou querer investir no fundo que tem o maior índice Sharpe, porque ele tem um retorno melhor em relação ao risco que ele corre, tá? Essa é o índice Sharpe. Volatilidade. Tá vendo a diferença aqui, ó? O Gauss, ele tem 14% de volatilidade contra 7 do Trust. O que é volatilidade? É uma métrica de estatística, né? O desvio padrão. Então, quanto ele desvia do retorno médio, né? Qual foi o máximo de desvio do retorno médio que ele tem. Então, o Gauss é um fundo que varia bastante, então ele tem maior volatilidade. Essa parte de correlação, não precisa entrar. Aí aqui tem um gráfico legal, ó, risco-retorno, a própria Mais Retorno faz esse gráfico para a gente. Então, ele coloca aqui, ó, sabe aquele gráficozinho que eu mostrei no começo? Risco sobre retorno. Então, assim, ó, o Trust, em relação ao capital, não tem nem o que falar, ele tem menor risco e maior retorno. Então, esquece o capital, né? E o Gauss, ele tem maior retorno, mas muito mais risco, tá? Então, ele é um investimento mais agressivo, tá? E aí você tem essa outra métrica aqui que eu gosto, que é o drawdown. Então, isso aqui qual foi a maior perda percentual que ele teve desde do pico, né? Desde o maior preço que ele teve. Então, mais uma vez, o Gauss é o que teve maior perda percentual. Então, só um exemplo, gente, não é uma recomendação de investimento nem nada disso, mas se eu tivesse que escolher um fundo para investir, eu investiria no Trust, porque ele é um fundo que retorna mais em relação ao risco que ele corre, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Eu corri no final para dar tempo, mas podem fazer perguntas e outras coisas. Não, mas muito legal, Má. Gostei bastante. Eu tenho uma dúvida, porque a gente sempre escuta falar, pelo menos agora que tá essa coisa de educação financeira e investimento e coisa e tal, sobre a reserva de emergência. Entra naquela parte de investimento que você falou que tem que ter maior liquidez e mais rápido ali, né? Sim, exato. É o que eu estou falando aqui para você deixar de 5 a 10% em reserva de emergência. Boa. E não sei se tu sabe falar sobre isso, assim, mas quanto que tem que ter de reserva de emergência? Por exemplo, 6 meses dos meus gastos, um ano, enfim. Como que tem que ser isso? Então, assim, depende muito, Lalis, mas eu acho que uma métrica legal é ou você pegar tudo que você tem e fazer isso, um percentual do quanto você tem para investir, ou você pode fazer isso, né? Eu vou acho que pelo menos 3 meses é legal, né? Você ter, né? Você considerar, eu gasto X reais, X mil reais por mês, e aí eu vou deixar pelo menos 3 meses em reserva de emergência, né? Ou 6 meses. Só cuidado quando você vai, talvez você entre num loop que você nunca tem mais do que tipo, 3 meses para investir. Esses 3 meses acabam representando 80% do todo, né? Ou 100% do todo. Então, aí talvez a melhor coisa seja você tentar reduzir um pouco seus gastos, né? Para você conseguir ter mais dinheiro ali para investir em algo que vai te render mais. Entendi. Legal. Obrigada, Má. Mas alguém tem alguma pergunta? Tem uma no chat aqui. Quais são as diferenças de investir num fundo de investimento em cotas? Tem muito fundo, se vocês viram aqui, né? Ele é FIC-FIM, né? FIC. O que é isso, né?
O FIC-FIM é o Fundo Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Multimercado. Então, ele compra cotas de outros fundos, né? E isso é um mecanismo também que o próprio mercado foi criando para você conseguir crescer os fundos, né? Então, por exemplo, a Gauss provavelmente, ou sei lá, vamos falar, a Gauss criou o fundo Gauss Fundo de Investimento Multimercado. Tá? Esse fundo performou super bem. E aí, eles querem abrir, e aí, só que ele chegou ali num montante que ele não consegue mais captar para esse próprio fundo, né? Ou por alguma uma questão ali de plataforma de investimento, não dá mais para captar para o Gauss, o fundo FIM, né? Gauss FIM. Aí ele abre um FIC. O que é isso? Ele abre um novo fundo que vai comprar cotas do FIM, né? Então ele vai estar 100% ou 95% ou 90% do patrimônio dele são cotas do fundo original. Então, basicamente, ele acaba tendo o mesmo retorno daquele fundo original e é uma forma de você conseguir acessar fundos no mercado que já estão fechados. Tá? Então, é isso que significa o FIC. Ele compra cotas de outros fundos e normalmente ele espelha a performance de um outro fundo. Qual a corretora que você mais gosta? Eu invisto pela XP, tá? Mas, assim, tem muita corretora no mercado. Eu tenho conta no XP, na XP e no BTG Digital. Eu gosto do atendimento do BTG, acho bem melhor que o da XP. Mas a XP, às vezes, tem mais produto, né? Tem fundos que só tem na XP e eu gosto mais do home broker sei lá, acho que eu tô acostumada mais com o home broker da XP. Ah, e a XP é a corretagem mais barata e dá para negociar também, para quem for comprar ação direta. Ó, mas assim, gente, quem quiser me mandar pergunta depois no chat, fica à vontade. Eu não sou assessora de investimento, né? Então eu não monto carteira para ninguém, né? Mas eu dou dicas. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Beleza. Acho que ninguém mais tem pergunta. A gente pode encerrar por aqui, então. Então tá bom, gente. Muito obrigada e é isso. Bons investimentos, ganhem dinheiro para se aposentar logo. Sim. Obrigada, Má. Obrigada, gente. Até mais.